Bom dia, canal Deus e eu. Hoje a gente vai falar sobre Jó. Jó, como ele agradou e honrou a Deus e foi honrado. Você quer saber como agradar a Deus? Quer saber? Pois fica aí. Antes de tudo, dê sua curtida e se inscreva. Eu descobri que eu só posso fazer uma live se eu tiver 50 inscritos. Vocês acreditam nisso? Isso é uma vergonha. Me ajude, por favor, que eu preciso fazer live, porque eu passo o dia editando vídeo e eu não sou boa nisso. Aí não sai os vídeos para vocês, entendeu? Vamos continuar? Hoje a gente vai começar lendo o capítulo 1 de Jó. Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui a gente já tem três características: íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, uma pessoa justa, honesta, uma pessoa que buscava fazer o bem. E o que é ser justo? Eu, quando era mais nova, acreditava que eu não era uma pessoa justa. Hoje eu sei que eu sou uma justa, porque eu sou justificada pelo sangue de Jesus. Ele me justifica. E assim, eu também busco não fazer o mal. O justo é uma pessoa que busca fazer o que é bom, o que é reto, agradar a Deus. Então, a gente que serve a Jesus foi justificado pelo seu sangue e a gente busca agradar a Deus. E assistindo esse vídeo é o que você está buscando fazer: agradar a Deus e aprender mais de Deus. E era o que Jó fazia. Olha aqui o que Jó fazia para os seus filhos. Ele tinha tanto temor de Deus, esse homem, que ele, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, todos os filhos dele. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele não fazia só uma vez. Ele intercedia pelos filhos dele, em prol da vida dos filhos que saíram dele. Porque ele tinha medo de algum deles imaginar alguma coisa má, só imaginar, e aí pecarem e não se salvarem. Então essa é a lição, a primeira lição que vocês têm que aprender com Jó. Temam a Deus, busquem agradar a Deus, busquem fazer o melhor pela casa de vocês, busquem fazer o melhor pela família de vocês, busquem a Deus de todo o seu coração e busquem agradar a Deus. A nossa primeira lição dessa manhã. E a nossa segunda lição? Jó, depois que passou pelo sofrimento de perder as riquezas e os filhos, vamos ver o que ele falou. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Jó adorou. Ele adorou em meio à provação. E ele falou mais e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó adorou, honrou. Ele disse, se ele veio sem nada, ele podia voltar sem nada. E ele não pecou e não atribuiu a Deus. E ele não atribuiu a Deus aquela culpa. Eu tenho um testemunho para contar sobre isso. Teve uma vez, quando eu fui fazer o vestibular para a faculdade, eu não estudei tanto como deveria. Eu falhei nisso. Mas só que eu me confiei de que eu era boa no colégio, né? E acabei não tirando a nota que eu desejava, nem as notas que meus pais desejavam, né? Então, o que aconteceu? Fiquei muito triste. E nos meus pensamentos eu imaginei: meu Deus, tanta gente que não estuda, que não te serve, e consegue passar, e consegue, e eu não consegui. E aí me veio o intuito de falar contra Deus. E aqui a Bíblia diz: Jó não pecou e nem atribuiu culpa a Deus. E naquele momento eu lembrei desse homem. E aí eu fui para a porta da cozinha da minha casa e eu disse: meu Deus,
Hoje eu vou escolher te adorar. Hoje eu vou escolher te engrandecer. Eu te adoro, Senhor. Mas eu não vou mentir, eu fiquei muito triste. E a Bíblia diz aqui que Jó ficou muito triste. Se a gente continuar a leitura. Olha, um crente também se entristece. O crente também imagina o que não presta, besteira. E o segredo aqui não é você se culpar. É você não aceitar. Eu não aceitei aquele pensamento. E naquela noite eu fui pro culto muito triste, não vou mentir, meio para baixo. E eu me lembro a pregação que foi pregada naquele dia. Foi pregado sobre Deus, ele desejava cobrir Israel com as suas asas, como pintinhos, como uma mãe que deseja proteger os seus filhotes. E Israel nunca aceitou. E naquele dia eu me senti amada, cuidada por Deus e senti que Deus estava me protegendo, como um pai amoroso. E naquele dia eu pedi, nos meus pensamentos, Espírito Santo de Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, fala comigo. E naquele momento aquele homem pediu para todos irem para frente. E eu sempre fui muito tímida e eu não queria ir para frente com todo mundo vendo. Parece que aquele homem, usado por Deus, lia os meus pensamentos e ele falou: se você tá com vergonha, espere a luz apagar e venha para frente. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, o homem disse assim: tem uma jovem aqui nessa noite e ela tá muito triste porque ela não passou no vestibular. E o Espírito Santo de Deus te diz hoje que ele está com você e que ele vai abençoar em tudo. Que você vai fazer a faculdade, que ele vai te abençoar em tudo. Pode confiar, confie que ele está com você. Uma coisa assim, eu não me lembro todas as palavras ao certo, mas eu sei que o que ele me disse significava isso. E naquele momento a tristeza se converteu em alegria. Eu fui para casa crendo no que Deus tinha falado. Hoje eu sou formada. Eu me formei naquilo que Deus me guiou. Me formei em administração. E eu sou muito feliz com a minha formação. Mas hoje em dia eu uso ela somente para as coisas da igreja mesmo. Somente para os planos de Deus. Eu tenho alguns planos, algumas coisas, mas vou guardar no meu coração. Como diz o canal, Deus e eu. E é preciso você ter essa intimidade com Deus. Nos momentos de provação, aproveite para exercer o que Jó exerceu. Essa é a nossa segunda lição. Adore em meio às provações. Exalte ao Senhor e não atribua culpa a Ele. Ele permitiu, mas não é o seu final. Ele permitiu essa provação, não foi para a morte, foi para a vida. Foi para te engrandecer, te fazer crescer. Para que a tua fé venha aumentar. Naquele momento, naquelas provações, não foi fácil o caminho da faculdade. Teve muitos problemas, muitas dificuldades, mas eu fui vencendo cada etapa, uma após outra, e aquilo foi aumentando a minha fé. Se vocês já viram outros vídeos do canal, eu já falei que eu tive um momento de falta de fé. E o momento da faculdade foi um momento que eu tive mais que exercer a minha fé, porque tudo parecia o contrário, mas tudo foi dando certo, tudo foi abençoado. E Deus honrou a palavra dele. E Deus vai honrar a palavra dele na sua vida. Nos momentos de dificuldade que a gente tem mais medo, é os momentos que a gente vive mais milagres e mais experiências com Deus. Olha só o povo do deserto. Deus mandava uma nuvem de dia para cobrir aquele povo do calor, uma coluna de fogo à noite para eles não passarem frios. As roupas cresciam e não ficavam velhas. Vocês estão imaginando? A comida descia do céu de manhã, a carne vinha até eles, cordonizas. Olha só tantos milagres que aquele povo viveu. Que povo ingrato. O mar se abriu. Deus desceu para falar com eles. Eles temeram. E eles ainda assim conseguiram blasfemar contra Deus. Jó não viu nada disso. E ele ainda assim adorou. Seja como Jó. Não seja como o povo de Israel, que não aceitou o cuidado do Senhor. O abraço, o afago de Deus. Deus é um pai. Mas ele é um pai que corrige. Ele é um pai que ensina. Ele não é como as mães de hoje em dia, que o filho não pode tropeçar e ele já vai acudir, não. Ele tem misericórdia e compaixão. Mas ele sabe que você precisa passar pelas batalhas. Você não foi criado para se esconder. Você foi criado para ser um guerreiro, uma guerreira de Deus. Não se esconda. Vamos continuar.
A terceira lição que a gente vai aprender está no Jó, capítulo 2. Quando o diabo viu que não conseguiu fazer Jó falar contra Deus, ele falou para Deus que o homem só se importa com a sua própria vida. Deixa tocar na saúde dele para ver. Vamos fazer a leitura? Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Olha só, Jó mais uma vez escolheu não dizer nada contra Deus. E ele aceitou com resignação o destino, aceitou com resignação o que Deus propôs para a vida dele. E, mais uma vez, ele honrou a Deus. Essa é a lição que a gente tem de Jó. Ele buscou não pecar contra Deus. Ele podia ter amaldiçoado, como a mulher falou. O inimigo sugeriu através da boca da mulher que devia ser a parceira dele. Se fosse outra pessoa, é mesmo. É verdade. Eu tenho sido tão fiel e olha o que eu recebo em troca. Eu tenho feito tanto pela essa igreja e essa mulher olha assim pra mim. Eu sair dessa igreja. Vou beber cachaça. Vou vou ficar assistindo a pregação só de casa. Sei lá, a gente dá tanto desculpa, né? A pessoa olha torto pra gente, a gente já quer sair da igreja. O pastor fala uma coisinha assim, a gente já não quer mais ir pro culto. A gente recebe uma coisinha de mal na igreja. Tem muita coisa na igreja que não agrada a gente. E se você for sair da igreja por causa disso, você não fica em nenhuma. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter comunhão com os irmãos, que a gente tem que escutar a palavra. E isso é muito difícil de fazer dentro de casa, a não ser que você esteja doente. Então não venha com essa não. Vá para a igreja. Não desista da palavra que Deus te entregou. Deus tem um propósito para a sua vida. E é lá. Deus tem um propósito na sua vida. E é lá. A não ser que Deus te dê outra palavra, não saia. Não abandone o propósito que Deus tem para você. Vamos continuar. Depois disso, Jó recebeu a visita de 3 amigos. Esses 3 amigos ficaram 7 dias e 7 noites sem falar nada. Até que Jó, em uma tristeza profunda, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. E aí, daí por diante, há vários questionamentos de Jó sobre a situação dele. E ele falando que não pecou. E os amigos dele acusando ele, dizendo que ele pecou. Até que o próprio Deus responde a Jó. Olha, Jó, será que você sabe tanto assim? Você estava lá quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E Jó se arrependeu. Jó se arrependeu de ter questionado, mas ele não pecou e desonrou a Deus. Pelo contrário, ele só falava coisas como de Deus era grande e como ele era pequeno e como ele não podia falar nada contra Deus. Então, aqui a gente tem uma lição. Jó, ele errou. Ele errou quando questionou, tanto que ele foi repreendido por Deus. Mas ele se arrependeu. E depois, Deus manda ele orar pelos amigos dele. E aí ele ora pelos amigos dele. Ele não guarda rancor daquelas palavras más que eles disseram, dizendo que ele tinha pecado, que ele estava errado, porque ele podia ter guardado, mas não, ele decidiu perdoar. E quando ele liberou o perdão e orou pelo bem dos amigos dele, Deus honrou e multiplicou. Os 10 filhos que ele tinha perdido, ele recebeu em dobro.
A riqueza que ele tinha, ele recebeu em dobro. E a saúde dele foi restaurada. Então Jó foi honrado. Jó foi honrado quando ele passou pela provação. E ele não guardou rancor das provações. Ele não guardou rancor das más palavras que ele recebeu. Talvez hoje a sua família te diga: sai dessa igreja. Ai, se Deus está contigo, por que é que tu tá assim? Perdoe. Ore por eles. Talvez seja como Jó. Depois que você orar e perdoar, Deus vai te honrar. Talvez depois que você orar e perdoar, Deus vai honrar você. Deus está vendo o seu sofrimento e ele não fica feliz com isso. Deus te ama, mas ele está tentando te ensinar algo. Tenta entender o que é que Deus está tentando te fazer aprender. Quando eu passei por essa aprovação da faculdade, eu sabia que Deus estava provando a minha fé. E me provando, ele estava aumentando ela cada vez mais. E hoje em dia eu tenho uma fé que não se compara à de tempos atrás, por causa dessa situação. E eu agradeço a Deus por ter passado. Apesar de que naquele momento eu fiquei muito ansiosa. Eu engordei quilos por causa da ansiedade. Mas Deus me honrou. E Deus vai te honrar. Essa é a palavra dessa manhã. Que Deus te abençoe. Seja como Jó. Aprenda essas lições. Que Deus te abençoe. Seja com você. Curta. Se inscreva. Eu tenho que ter 50 inscritos para me conseguir fazer minha primeira live. E minha gente, eu tava imaginando, eu preciso fazer live, sabe por quê? Porque eu faço esses vídeos assim, aí eu fico cortando o vídeo. Aí depois eu vou editar e o editor dá problema, trava o computador. Aí o que acontece? Eu não consigo postar o vídeo. Então, se for live, o que acontecer, aconteceu. Se passar um cachorro, um gato gritando aí, gritou, mas a palavra vai ser dita e vocês vão receber e não vai travar na hora de enviar. Acredita que eu já fiz esse vídeo aqui, todo bonitinho para vocês. Quando eu fui enviar, o YouTube não aceitou. Se for ao vivo, não tem como o YouTube não aceitar, já vai estar aí. Então, se inscrevam. Que a obra de Deus seja feita e espalhada pelo mundo. Que muitas pessoas tenham sua vida mudada, transformada por essas palavras. Que Deus abençoe. Até a próxima.